Bem, vamos aproveitar que nós estamos nesse clima republicano para tratar desse episódio, que é a proclamação da República, que se comemora agora no dia 15, e que é tão mal ensinado, tão mal explicado nas escolas, que nós não temos ideia exata de quem cumpre qual papel na trama da República Brasileira. A República, como você sabe, veio para derrubar o imperador Dom Pedro II e o Império, e já vinha sendo uma proposta que já rolava há uma década. Havia um interesse grande em acabar com Dom Pedro II, acabar com o Império do Brasil, que era um dos poucos que havia. Aliás, na América inteira não havia outro império moderno, senão o Império Brasileiro. E com isso, nós tínhamos uma força armada, um exército que não era lá muita coisa, tínhamos uma marinha que tinha alguma expressão, mas nós tínhamos um imperador que era muito bem visto, muito bem quisto no concerto internacional, né, no meio internacional, mas que aqui dentro enfrentava graves problemas, principalmente a partir da abolição da escravatura em 1888. Nos repara que em 1888 aboliram a escravatura e em 1889, o ano seguinte, proclamaram a República. Dom Pedro II estava em viagem e a filha dele, a princesa Isabel, foi quem aboliu a escravidão no Brasil, atendendo a uma demanda reprimida de muitos e muitos setores da sociedade, setores progressistas, setores humanistas, e seguindo os preceitos retrógrados, anacrônicos de uma elite nacional bastante conservadora, sempre calcada na atividade rural, na economia rural, e muito cana-de-açúcar, café, extração de minérios e essa coisa, independente fortemente da mão de obra escrava. Todos ficaram contra a princesa e contra o imperador e o império por consequência, em função disso, e aliaram-se ao exército brasileiro, que já vinha também de um descontentamento com o imperador desde a época da Guerra do Paraguai, de 20 anos antes, em que o imperador não soube se desincumbir das funções que lhe eram inerentes e acabou trazendo o general Luiz Alves de Lima e Silva, que depois transformou em Duque de Caxias, que hoje é o patrono do Exército Brasileiro e que foi quem conduziu o Brasil à vitória, não evidentemente deixando de usar e de queimar como carne mais barata do mercado a carne negra, oferecendo aos negros então escravos a liberdade, a alforria, se fossem e participassem da Guerra do Paraguai. Participaram, morreram, não tiveram alforria nenhuma, foi isso que aconteceu. Essa é a história. Por isso a República Brasileira nasceu sob a égide do militarismo. Era o Marechal Deodoro, que por sinal era amigo do imperador Dom Pedro II, que foi quem proclamou a República. Em seguida, a ele veio o Marechal de Ferro, Floriano Peixoto, que também já estava urdindo essa proclamação da República desde muito antes. Era um grupo grande de oficiais do Exército que conspirava contra o imperador e conseguiram fazer isso no dia 15 de novembro, levar a melhor, no dia 15 de novembro de 1889, um ano e pouco depois do fim da escravidão no Brasil. De lá para cá, o Brasil vem passando por golpes militares, por golpes civis que acabam se tornando militares também. Há um patrimonialismo muito grande do Exército Brasileiro, principalmente sobre o Estado, porque ele se sente dono desse território, ele se sente o unificador desse território, mantenedor da ordem nesse território, que o Brasil é o maior país da América Latina, não à toa, é um país de grandes dimensões, e com isso é difícil você manter esse país unido. E o Exército manteve, bem ou mal, manteve esse país unido. Essa coisa também funciona
a favor do Exército quando se fala dele. Mas acontece que durante todo o século XX, que já se passou até hoje, de 1901 até 2000, o século XX inteiro, nós tivemos com paz, sem conflitos, sem problemas. O Exército com uma importância, uma relevância social descendente, e as contradições internas do regime se mostrando cada vez com mais nitidez, e isso deixou o Brasil numa situação peculiar, porque tem uma força armada que não tem uma função de ser, se não fosse uma expressão de pesquisa, de avanços tecnológicos, avanços e de assistência social, cobertura social da nação brasileira, prestação de serviços sociais a outras nações amigas em volta que solicitassem, não tivesse esse caráter, o Exército brasileiro, principalmente o Exército, não teria nenhuma função dentro do país. E como se vê, a função dele hoje é arrumar lugar na administração do Estado para os seus apaniguados e os seus fardados. São 8 mil os que estão pendurados na administração pública federal, estadual e municipal também, segundo últimas pesquisas, e que o Lula já anunciou que terá que dar um fim a essa mamata, essa boquinha que os militares arrumam no Estado. Sempre assim. Em 64 até 85 foi a mesma coisa. Os militares ocuparam toda a burocracia brasileira, a burocracia estatal, e aí por isso que nós estamos sempre nessa marcha e contramarcha. Vem um regime democrático que tira para lá os militares, vem um regime militar e tira e ocupa os espaços de novo, e não há guerra, não há nada, nós estamos assim. Enfim, bom feriado e até amanhã.